De dia alguém vem com um atestado falso dizendo que você é cheirador. E à noite você não trata do tema. Vamos ter uma conversa civilizada. Exatamente. Vamos destravar o código da vergonha na cara. Sabatina. Eu falo que esse teatro, né? Esse teatro montado. O Boulos ficou falando assim: o Nunes não tem coragem, ele é um fujão, ele não vem ao debate, né? Aí o Marçal ficou cortando com o Boulos. É verdade, se não tivesse medo do povo, viria aqui. Pode parar. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Em primeiro lugar, o Boulos não é tão corajoso assim, não. Ele veio na sabatina da Oeste? Veio? Não! Aí eu falei, quer ser sabatinado, Boulos? Entra no ar aqui na live no Faroeste. Eu sabatino você de boa. Ele vem? Tem medo do debate. Não tenho medo do debate. Ah, meu amor. Claro que tem. Aí, o Boulos, ele ficou falando umas fake news. Aí ele citou o caso. O Nunes, ele privatizou o serviço funerário e na semana passada teve a notícia de uma jovem de 23 anos que morreu de pneumonia e ficou 3 dias sem poder enterrar porque a família não tinha R$750 para pagar o caixão social e depois, mesmo assim, foi enterrada sem maquiar o cadáver. Aí eu fui buscar o caso. Existe o caso? Não. Então não foi uma sala. E todo mundo da esquerda retransmitiu esse teatro. Porque todo mundo da esquerda ficava assim: olha, está vendo? O Marçal está fazendo perguntas duras e o Boulos está desmistificando tudo. E olha esse trecho, porque eu não consegui entender até agora esse trecho. Vamos ver se vocês ajudam aqui na mesa a eu entender isso que eu acabei de ouvir. Roda aí, alemão. Ó, o pessoal que está assistindo, aperta o like aí, chama o Nunes, inclusive. Eu acho que o que mais gera imposto, o que mais gera emprego, o que mais gera inovação, o que mais gera crescimento num país é empresa. Não é o empresário. Empresário é a pessoa que tem CPF e que vai lá e arruma um CNPJ para pôr nas costas, né? Parece que é até uma vantagem o cara, mas na verdade a maior parte das empresas não tem nem lucro no Brasil. E o cara sofre para fazer. Eu quero, nesse recrutamento e seleção, saber o seguinte: você realmente acredita que o governo tem que estimular o trabalhador a virar empreendedor? Sim ou não? Marçal, aquele trabalhador que queira virar empreendedor, o governo tem que dar oportunidade para ele. Não tenha dúvida disso. Agora eu vou te dar um exemplo muito objetivo. Você falou de empresas. Teve uma coisa que tanto eu, como você, como a Tabata, com as nossas diferenças ideológicas, defendemos no primeiro turno. Coisa que o meu adversário agora não fez, que foi levar empregos para a periferia. Eu vou começar com o Arthur, porque ele falou de emprego. Primeiro eu queria entender esse negócio do empresário. Não entendi. O empresário não é nada, é a empresa. Parece a questão dos campeões nacionais do governo, é muito parecido. E segundo, né, eu adoro essa questão da empáfia, né? Eu estou aqui fazendo esta seleção de emprego, né? Peraí, ele não está em Roma, ele nem vai votar. Ou seja, na cabeça dele, ele está sendo headhunter. Olha, eu estou aqui, eu vou contratá-lo ou não, hein? Ele fazendo Justus, Dória, eu vou contratar, você não... Mas ele nem vai votar, ele está em Roma. Conta para mim, me desfaz esse nó. Vamos lá. Pavinato, eu assisti na íntegra, tá? Então eu vou dar aqui minha opinião. Já tem pessoa no chat falando, agora defende o Marçal. Primeiro, eu votei na Marina no primeiro turno, já deixei isso bem claro. Então não sei por que acham que eu votei no Marçal. O ponto é o seguinte: em primeiro lugar, acho que não pegou bem o fato de ele fazer isso de Roma mesmo. Mas tenho também que dizer que ele deixou no ar a possibilidade de pegar um avião e vir votar. Então não posso afirmar ainda que ele não estará domingo em São Paulo para votar. Mas que não pegou bem fazer isso de Roma, acho que não pegou. Em primeiro lugar, o Marçal, ele voltou a ser notícia. Ele estava apagado no segundo turno, porque ele se ausentou da campanha, e ele virou notícia. Só se fala em Marçal de novo. Então,
do ponto de vista do marketing pessoal, ele foi genial de novo e eu não vou tirar esse mérito dele. Agora, o Boulos aceitou. Por que o Boulos aceitou? Porque o Boulos não tem vergonha na cara. Mais do que isso, Pavinato, porque ele já perdeu a eleição. Ele não tem nada a perder. Se ele estivesse liderando as pesquisas, duvido que ele teria aceito. Então ele não tem nada a perder, ele foi pro tudo ou nada. Tentar convencer o eleitor do Marçal, que em sua maioria vai votar no Nunes. Não sou eu que estou dizendo. As pesquisas estão dizendo e a lógica da ideologia diz isso. Quem votou no Marçal, que é direita, tende a votar no Nunes, que é mais de centro, e não no Boulos, que é esquerda. É meio óbvio não, isso. O Boulos é a personificação da extrema esquerda. Agora, Exato. essa questão de votar ou não, mesmo se ele vier de Roma, ele já falou que não vai votar nem no Nunes, nem no Boulos. Porque o Marçal ele respondeu assim, a não ser que ele estivesse mentindo, o que também não é uma coisa difícil. Ele falou, eu não vou votar em nenhum candidato que tenha 5 no número. Exato. Então ele não vai votar nem 15, nem 50. Então, para finalizar, esse era o ponto que eu queria colocar, porque a gente estava até comentando lá no camarim. O Boulos perguntou para o Marçal, né, quem você vai votar? Ele falou, não aperta o botão 5. Então ele não vai votar nem no 15, nem no 50, e deixou claro que vai anular. Muito bem. Aí o Marçal perguntou para o Boulos, Boulos, se o segundo turno fosse entre mim, Marçal, e o Nunes, em quem você votaria? Aí o Boulos falou, votaria no 50, portanto também anularia. E eu acho que isso é muito petulante dos dois, com todo respeito, achar que se não sou eu o candidato no segundo turno, os outros dois não servem. Eu não acho que é assim que se faz democracia. Eu sou contra o voto nulo, porque eu acho que quando você anula o voto, você deixa os outros decidirem por você. Portanto, eu acho que o Marçal deveria ter se posicionado, sim. Ele não precisa apoiar o Nunes, ele não precisa apoiar o Boulos, mas ele deveria dizer em quem ele votaria. Anular o voto, eu acho que é uma posição covarde, tanto do Nunes, tanto do Marçal, quanto do Boulos, que deixou claro que ele também anularia se o segundo turno fosse entre Marçal e o Nunes. Eu não assisti ele na íntegra, o Arthur, mas eu assisti uma parte bem sensível, que era justamente, eu cheguei aqui na Oeste, era meio-dia e pouquinho, e aí eu coloquei para rodar e eles estavam justamente falando a respeito das invasões à propriedade privada, né, que é promovida pelo Boulos, pelo movimento que o Boulos faz parte, pelo movimento que o Boulos faz política, desde que ele é adolescente. Ele sempre foi extrema esquerda, não é de hoje que o Boulos, ele não se transformou numa extrema esquerda, ele sempre foi. E aí eu, sinceramente, bom, primeiro que eu não entendi muito bem qual era dessa live, eu estava esperando uma postura mais incisiva do Marçal, uma vez que ele fez tantos ataques a todos da campanha. Nisso daí ele foi extremamente democrático. Ele apelidou todos os seus concorrentes e tinha um tom extremamente bélico durante toda a sua campanha. Na última semana que ele baixou o tom, pediu desculpas. Eu não diria bélico, eu diria búlico. Porque bélico, você vai no cerne. Bélico, você traz coisa para detonar mesmo o teu adversário. Ele foi búlico. Pois é, e assim, inclusive, eu fiz essa crítica na época, fui assim, metralhada, acabaram comigo, me tornaram comunista na Austrália, me detonaram quando eu fiz essa crítica. E eu acho que agora eu atesto a minha crítica mais uma vez. Quando o Marçal esteve aqui na Oeste, ele foi extremamente rude com o Adalberto Piotto, num veículo da direita, com jornalistas da direita que estavam fazendo um trabalho sério. E aí ele levantou o tom, foi incisivo, foi bélico, foi búrico, enfim, foi aquela coisa toda. Agora, com o Boulos, ele teve um tom extremamente ameno e aí eu chego no meu argumento. Nossa senhora, era um cordeiro! Um cordeirinho, assim, amigos, friends, trocando uma ideia. Assim, cara, eu fiquei esperando na hora do beijo. Eu fiquei também, assim, um tom extremamente baixo e aí o Marçal perguntou para o Boulos, olha, Boulos, você então dá a sua palavra, como se ela fosse muita coisa dentro do jogo político. Você dá a sua palavra então que na sua gestão não acontecerão invasões à propriedade privada de ninguém. Ninguém vai ter sua casa invadida, seu terreno invadido.
O Boulos deu aquele somebody love da esquerda de sempre, de que, não, o movimento não faz isso, o movimento só chega em prédios que já estão desocupados, o movimento não é violento, não é nada disso, e eu farei uma revolução na moradia de São Paulo, o maior projeto, aí fez toda aquela politicagem ali do maior projeto. Eu não vi o Marçal apontando uma prova, que tem, assim, de quando ele respondeu ao processo, é aí que morou o diabo. Totalmente amigo. O diabo dessa transmissão foi isso aí, porque ele fazia perguntas duras, mas seriam duras para um debate. Ele fazia perguntas duras e deixava o Boulos falar qualquer groselha. Qualquer coisa. Ele não rebatia. E ficava por aquilo. Não havia refutação com provas. E assim, durante a campanha era um leão. Hoje foi um cordeiro. Ele não é jornalista, ele não é comunicador. E é óbvio, é aquilo que o Arthur falou. Ele sabe dominar a rede social e está de novo aí, né, nos trending topics de toda a rede social. Eu não vi. Não deu tempo de ver. Não vi e não gostei, né? Mas assim, não gostei. Eu não me surpreendo com nada que vem desse cenário político do Brasil, não sabendo quem é o vice-presidente do Lula, o Geraldo Alckmin. Não é? Não dá para entender nada. Bateu no Lula o tempo inteiro, a vida inteira, e hoje é o vice-presidente dele. Então, assim... É a mesma coisa que chegar no fim da vida e encontrar o Chuck Norris dando a bunda. O Brasil é isso. Então não dá para ser surpreendido com um teatro das tesouras, né? Uma hipocrisia. E assim, pelo tom ali da conversa, né? Pelo tom das perguntas, está parecendo claramente que o Marçal quer transferir votos dele para o Boulos. Não está parecendo isso? Parece claramente. Eu fiquei com essa sensação a live inteira. O único objetivo era esse. Que o objetivo era apresentar para a audiência dele um novo Boulos. Um novo Boulos, Boulos mais ameno, mais à direita. Lulinha, paz e amor. O amor venceu, essa história, não é? Tá parecendo essa sensação. O Marçal, para mim, lá em Minas a gente fala, quem fala muito dá bom dia cavalo, né? O Marçal tá dando bom dia cavalo desde aquele episódio lá do atestado lá, daquele laudo médico falsificado. Aliás, faltou esse assunto. Faltou coragem tanto do Marçal quanto do próprio Boulos. Isso não foi falado. Não tocaram no assunto do laudo médico. Bem lembrado. É verdade. Afinal de contas, né, professor? A sabedoria popular diz que o jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando saem para passear, vão a égua a Pocotó. A sabedoria popular sempre acerta, de alguma maneira. Meus cumprimentos a todos e a todos que nos acompanham. São duas. A primeira sensação que eles tentaram, eu vou tentar entender qual é a estratégia deles. Tá? Porque, para mim, eu não gosto de ficar falando mal das pessoas, ainda mais quando, para mim, são pessoas desqualificadas. Ponto. O silêncio é a melhor coisa para esse tipo de personalidade. Mas... primeira coisa que vem à tona, por qual razão eles fizeram isso? Veja, tem uma regra da política que não faz política quem tem rancor. O grande problema é que o não ter rancor só faz sentido quando existe alguma verdade, existe algum valor sagrado que está sendo preservado. E ali não tem valores sagrados. O que nós verificamos? Um indivíduo que entende redes sociais, que revolucionou, fez com que se tornasse interessante a eleição aqui em São Paulo, ele fez tornar interessante. As pessoas já não queriam mais. Ele, inclusive, ele acertou em algumas coisas que ele falou. Disse, ninguém vota em programa de governo. As pessoas vão lá para ver o circo. Ele acertou em algumas coisas. Não, os erros não anulam acertos, né? Os avanços das revoluções que o Marçal operou dentro do primeiro do pleito, isso não vai ser anulado. É aonde eu quero chegar. Por quê? Porque é muito difícil você dizer que o Boulos não tem rancor no momento em que a sua vida, a sua honra foi afetada. Não estou dizendo se foi afetada sem fundamento. Estou dizendo apenas que, da perspectiva de um cara como o Boulos, ele sentar com o Marçal só tem duas razões. Ele não tem mais nada a perder, o que mostra que ele é um incompetente, ele é um incapaz, ele não tem capacidade de fazer política de verdade, muito menos liderança. Ou que ele está querendo utilizar os elementos que foram apresentados pelo Marçal, fazendo pactos com seu maior inimigo. Tem um ditado que não é um ditado muito bom. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso foi um ditado atribuído a um príncipe árabe que foi depois morto pelo seu próprio povo, para deixar de ser otário. Porque os valores que, afinal de contas, carregam esse processo. Esse é um ponto que, para mim, é sagrado. Veja, não tem rancor. Aí a questão não é rancor. Aí a questão de posicionamento estratégico de dois indivíduos que perderam a noção de liderança porque perderam a noção de valores. O Boulos, ele queria ser um herdeiro do Lula, por quê? Porque ele queria ser um líder da esquerda. O que ele está mostrando é que os valores da esquerda para ele são irrelevantes. O que interessa é chegar no poder.
Ponto final. Se é para fazer isso, qualquer vagabundo faz. Isso é. E o Marçal disse o seguinte: puta, eu tô na irrelevância, como é que eu faço? Eu crio mais uma celeuma, esquecendo, afinal de contas, que o que ele estava dizendo, ele queria ser o herdeiro do Bolsonaro, porque ele queria resgatar o processo de transformação da política brasileira. O que ele mostrou que ele não é nada disso. Mais do mesmo. Ele Agora, simplesmente não é o que ele mostrou mais para do mim, mesmo. o Arthur ele tocou na ferida, pôs o dedo bem na ferida, porque o que mostrou ali? Ao não se abordar a questão do atestado falso, ou o Boulos assume que é cheirador, É um pacto silencioso entre eles. ou Ele vai dizer que ele é mentiroso. o Boulos sabe, ou o Boulos perdoou o Marçal de ter feito o que fez com ele. Agora, ele gosta de falar dos códigos, né? Vamos falar do código, vamos destravar um código com a nossa audiência, que é o código da vergonha na cara. De dia alguém vem com um atestado falso dizendo que você é cheirador. E à noite você não trata do tema. Vamos ter uma conversa civilizada. Exatamente. Vamos destravar o código da vergonha na cara. Seria a primeira coisa. Ter uma pessoa honesta e que tem uma moral a Você defender. quer ver como Esse é o primeiro assunto dessa live, né? Você quer ver como o negócio está estruturado para mostrar para o povo que eles não são líderes e não têm propósito futuro. O Marçal pode ter ganho like, ele pode ter ganho mais um curso, mas se ele realmente queria ser presidente da República, se prepara, querido, porque 2026 você se queimou. Porque o que vai ficar claro para todo mundo é que você é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive sentar com os inimigos da sociedade brasileira que você apontava dessa forma. Porque é o que ele queria dizer para todos nós. Ele dizia, não votem no Boulos, porque o Boulos é o inimigo da sociedade brasileira, porque é o inimigo dos valores que solidificam a sociedade brasileira. Então, ele já dançou. Agora, quando você para e dá uma olhada a essa, ele faz perguntas que já colocam de antemão toda a contradição de um discurso do Guilherme Boulos. Exemplo, o que você acha do empreendedor? Coloca uma coisa na cabeça, qualquer pessoa que possa observar o discurso do Boulos, o discurso da esquerda, eu odeio o termo progressista, que o progresso está do nosso lado, da esquerda e daqueles que o seguem. Se você é marxista e você prega o processo revolucionário, você odeia o empreendedor. Não me venha com essa conversa fiada. Dizer ali, você vai dar espaço para os trabalhadores serem empreendedores? Conversa quem fiada, deu espaço para isso se chama Donald Trump e Jair Messias Bolsonaro. Porque quem votou no Trump lá nos Estados Unidos foi o proletariado. Não foram os banqueiros que auxiliaram na campanha do Boulos agora e votaram também no Lula. Aliás, já Não que o senhor foram tocou esses nesse indivíduos. assunto desses dois, hoje a Bolsa de Apostas de Las Vegas está dando 64% de chances de vitória a Donald Trump. Opa. Não é 64% de votos. A Bolsa de Apostas, o povo vai lá, pega milhões, bilhões e faz apostas. É o maior farol das eleições, o maior farol das eleições são as bolsas de apostas nos Estados Unidos, a de Las Vegas. Donald Trump tem 64% a mais de chance de ganhar a eleição que Kamala Harris, segundo a Bolsa de Apostas. E já que o professor falou de banqueiro também, né, a campanha do Boulos tem como um dos maiores doadores entre as pessoas físicas representantes ligados a instituições financeiras. Contudo, porém, todavia, no entanto, o Estatuto do PSOL, que é o partido do deputado, proíbe a possibilidade de financiamento de campanhas por banqueiros. Nos últimos 3 meses, segundo o TSE, Boulos recebeu cerca de 81 milhões de reais para o financiamento da sua candidatura. Do total, 44 milhões de reais vieram do fundo eleitoral do PT, outros 36 milhões de reais foram enviados pelo Diretório Nacional do PSOL. Boulos também recebeu 668 mil reais em doações de pessoas físicas, sendo 600 mil provenientes de 3 mulheres da família Moro, herdeiras do Banco da Bahia. Aí eu pergunto, a Tabata, ela queria anular a candidatura do Marçal porque ele foi escolhido fora do regimento do partido. Agora, cadê a Batatinha? Alô, Batatinha! Batatinha, pede a coisa do Boulos. Ou você só se interessa... Vocês só se interessam por vocês mesmos. Muita gente fala assim, aqui no chat, será que o Marçal está sendo ameaçado? Será que ele está sendo coagido? Eu vou falar uma coisa para vocês prestem bem atenção. Se você quer ser homem público, você não pode ter medo privado. É mesmo. Porque se você quer falar, não, estou sendo coagido, estou sendo reagido, seja um homem privado, fique na sua privada. Não queira ser público.
querer ser público num país corrupto como esse, é isso mesmo. Então, ninguém tem vergonha na cara. Agora, ninguém vai falar, caça aí a candidatura do Boulos, né? O partido proíbe, ele fez... Não é o estatuto? O estatuto é estatuto. Sim. Mas é o brasileiro, que é sempre feito de estatutário. Mas daí o PSOL olha, faz ouvidos moucos, afinal dinheiro, né? Dinheiro é dinheiro. Só tá no estatuto, é para inglês ver. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.